brilhantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal de estudos Palmas Homeschool. Sou a professora Cristina Rodrigues, da Rede Municipal do Ensino de Palmas e professora na Escola Municipal Maria Rosa de Castro Sales. Vamos trabalhar com um componente curricular de língua portuguesa. Ao longo das semanas, teremos uma equipe maravilhosa de professores que irá trabalhar temas especiais com vocês. E comigo tem a nossa amiguinha Fava de Belota. Cumprimenta a galera, Fava! Olá, mentes brilhantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Que bom, né? Mais um dia para refletirmos sobre a nossa língua portuguesa. O nosso lema é o seguinte: você pensa daí e eu respondo daqui. Então vem conosco, bons estudos para nós. Sim, Fava, nem comecei a aula, você já tem pergunta? Pois diga. Prof, a senhora leu aquele livro que eu comprei da internet? Aquele livro que eu emprestei para a senhora? Aquele livro que eu falei para a senhora que está com defeito, a senhora viu? Ah, Fava, sim, eu vi. Eu até trouxe ele para mostrar para os nossos mentes brilhantes de casa. Galera, Fava comprou esse livro pela internet e diz que está com defeito. Olhando ele assim, ele está intacto. Mostra o nome do título. Qual que é o nome do título desse livro mesmo? O Balão. Nome do título. Tem aqui o nome do autor. Tem o nome do autor aqui, ó. O nome do autor é Daniel Cabral. Tem também o nome da editora. A editora é a Editora Positivo. E ela fala que o livro veio com defeito. Eu quero mostrar umas folhas, umas páginas desse livro para vocês verem se está com defeito mesmo. Observem. Ela diz que está faltando alguma coisa. Vocês concordam com ela? Vocês também perceberam que está faltando alguma coisa? Está faltando o quê? Está faltando as palavras. Muito bem, meus mentes brilhantes. O nosso assunto de hoje será sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Para que possamos entender o que é uma linguagem verbal, não verbal e mista, é fundamental que saibamos o que é linguagem. Diga, Fava, qual o seu questionamento? Ai, prof, mas de novo esse assunto? A senhora já falou desse assunto quando estudamos em carta pessoal. Eu me lembro muito bem. Mentes brilhantes, prestem atenção. Esse assunto ao qual a Fava está se referindo, lá na carta textual, foi sobre linguagem formal e linguagem informal. O nosso assunto hoje é sobre linguagem verbal. Então, vamos entender. Eu fiz uma pergunta para vocês anteriormente. O que é linguagem? Linguagem é o ato de se comunicar com alguém, ou seja, a transmissão da mensagem. É a capacidade de comunicar ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos, experiências, informações. Nós temos 3 tipos de linguagem. A primeira linguagem é a linguagem verbal. Quando falamos com alguém ou lemos um livro ou uma revista, estamos utilizando um código. Quando você olha um livro, geralmente, né, fora esse livro aqui da Fava, né, que esse daqui realmente estava faltando o código. Qual o código que vocês sentiram falta no livro da Fava? As palavras. Então, quando falamos com alguém ou lemos um livro ou uma revista, estamos utilizando um código. Essa palavra é conhecida como, esse código é conhecido como linguagem verbal. Certamente, essa é a linguagem mais comum no nosso dia a dia. Quando alguém escreve o livro, ou quando você vai escrever uma carta, qualquer palavra que você escreva, você está usando a linguagem verbal. Então, linguagem verbal é o uso da palavra como código. Observe aí na telinha da sua TV. Você está vendo? Eu dei vários exemplos de linguagem verbal.
você consegue observar um grupo de pessoas conversando. A outra imagem mostra vários exemplos de jornais e na outra vários exemplos de revistas científicas. Todas essas pessoas estão fazendo uso da linguagem? Muito bem, linguagem verbal, linguagem da palavra. A necessidade da comunicação verbal ou não verbal, ela é inata ao ser humano. Nós, seres humanos, temos a necessidade de nos comunicar. Os nossos antepassados, eles buscaram outras maneiras de se comunicar. Antes, não existia essa linguagem estruturada, essa falada e essa escrita que nós temos hoje. Os nossos antepassados se comunicavam por meio de símbolos. Sim, as primeiras formas de comunicação dos nossos antepassados foi pinturas chamadas pinturas rupestres que eram feitas na caverna. Ou seja, eles pegavam lá carvão, sangue de animais e terra e faziam uma mistura. E com aquelas misturas, eles faziam imagens nas paredes. Observe aí na sua telinha essas artes rupestres. Foram os primeiros meios de comunicação. Olha que interessante as gravuras que eles conseguiam falar. Essas gravuras retratam como era a vida deles naquela época. Vocês observaram que as pinturas feitas pelos ancestrais, elas não tinham palavras? Eram só imagens? Notaram lá que não tinha nenhuma palavra escrita quando apareceu aquelas imagens? A esse tipo de comunicação chamamos de linguagem não verbal, que é o uso da simbologia como meio de comunicação. A linguagem não verbal é o uso de imagens, de figuras, de desenhos, símbolos. Uma dança é um tipo de linguagem não verbal, dependendo da postura. Se você tiver mais assim, a posição do teu corpo vai falar, vai transmitir um tipo de linguagem. E até os animais também, eles têm uma linguagem não verbal. Você já observou um cachorrinho? Quando ele está bem alegre, ele fica com a cauda dele, balançando de um lado para o outro, e aí ele sinaliza que ele está feliz. Ou, quando ele está triste, essa mesma caudinha, ele coloca entre as perninhas e fica assim com o olhar, demonstrando tristeza. É uma forma de comunicação também. Ele usou palavras? Não, mas ele usou gestos, e esses gestos é chamado também de linguagem não verbal. Observem as imagens que vão aparecer aí na sua tela e você vai responder que tipo de imagem é. Que tipo de linguagem está sendo usada nessas imagens? Se é uma linguagem verbal, o que é verbal, professora? O que é verbal, meus mentes brilhantes? Linguagem verbal é quando aparece só palavras. Ou se é uma linguagem não verbal, se vai aparecer só figuras. Preste atenção nessa primeira imagem. Conseguiram identificar? O que significa isso? Só pela imagem. Onde você acha que essa imagem seria apropriada? Essa imagem é uma linguagem verbal ou não verbal? Parabéns para você que falou que é uma linguagem não verbal. Só aparece uma imagem. Essa seria uma imagem adequada para se ter nos hospitais, na biblioteca da escola, porque quando estamos na biblioteca é um momento de silêncio, fazermos leitura de modo silencioso. Então, é uma linguagem não verbal, porque só apareceu a imagem, só a figura. Muito bem. Olha esse outro exemplo. E agora, linguagem verbal ou não verbal? Parabéns para você que falou linguagem verbal. Claro que é uma linguagem verbal. Olha o código aí. Que código está aparecendo nessa imagem? Código de palavras. Só foram usadas palavras para escrever essa linguagem verbal. Muito bem? Então, esse tipo de mensagem verbal, essa linguagem verbal é o que nós mais vemos no nosso dia a dia. Agora, observe esse outro código aí, essa outra imagem. Imagem verbal ou não verbal? Muito bem, mentes brilhantes. Imagem não verbal. Vocês conhecem os sinais de trânsitos?
Os sinais de trânsito são universais, ou seja, são símbolos entendidos em qualquer parte do mundo, por qualquer língua. Você já imaginou como seria se cada lugar do nosso país ou do mundo houvesse um sinal de trânsito diferente? Seria um caos, vocês não acham? Observem essa próxima imagem. E aí? Verbal ou não verbal? Linguagem não verbal. Essa imagem que vocês viram, ela se refere à língua brasileira de sinais, ou seja, elas se referem a Libras. Libras, a linguagem brasileira de sinal, é uma modalidade gestual e visual, onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais ou corporais, tá? Então, no caso ali, a Libras é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, portanto, é uma importante ferramenta de inclusão social. Aprender Libras, qualquer um de nós se faz necessário, tá bom? Agora, vou passar outra imagem. Observa essa imagem. E aí, mentes brilhantes? Linguagem verbal ou linguagem não verbal? O que você acha? E aí, Aleph, lá do 3201? Mariana, da turma 3202, o que vocês acham? É uma linguagem verbal ou não verbal? Quantos de vocês acham que é uma linguagem verbal? Levanta a mão. Posso sentir daqui 3 acharam que é uma linguagem verbal? Quantos acham que não é uma linguagem, que é uma linguagem não verbal? Só 2. Quantos acham que é linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo? 100, 200, mais de 1000 de vocês acham que essa imagem tem linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. E vocês estão corretos, parabéns! A esse tipo de linguagem chamamos de linguagem mista, quando utiliza-se a imagem e as palavras, chamamos de linguagem mista, ou seja, faz fácil uso tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Vocês viram que, novamente aí na telinha de vocês, essa imagem, ela está fazendo referência ao aquecimento global. Olha o que o pinguinzinho pergunta para o pai dele. Pai, existiu mesmo gelo? Ou seja, os pinguins são aves que vivem em um ambiente muito, muito, muito gelado. E nessa época aí que ele está vivendo com as águas todas descongeladas, ou seja, ele está numa ilha aí. Então ele chega a duvidar se realmente um dia existiu gelo. Olha a importância de tomarmos conta do nosso planeta. Agora vamos voltar lá para o nosso comecinho da aula. Vocês viram que a Fava disse que o livro dela veio com defeito. Será mesmo que esse livro veio com defeito? O que vocês acham? Ou o autor do livro quis usar somente um tipo de linguagem? Agora vocês já sabem. Qual foi o tipo de linguagem? Qual foi o tipo de linguagem que o autor usou para fazer esse livro? Ele usou uma linguagem, qual? Qual foi, Anne Luísa? Muito bem, Anne, foi uma linguagem não verbal. No livro nós vimos que aparecem apenas imagem, não aparece o código de palavras, apenas imagens. Então, quando vocês virem um texto que só tem imagem, é um texto de linguagem, como que é, Lucas Emanuel? Muito bem, Lucas. Não verbal. Não tem palavras e é um texto de linguagem não verbal. Quando tem um texto que só tem palavras, o que é, Aniele? Exatamente. Se só conter palavras, linguagem verbal. E quando eu tiver imagens e palavras ao mesmo tempo, é um texto de linguagem mista. Vocês, mentes brilhantes, hoje nós aprendemos sobre linguagem verbal e não verbal. Consulte o seu material de apoio e faça as atividades solicitadas. O quê? Ainda não estão respondendo as atividades?
Galera, não deixem as atividades acumularem. Quaisquer dúvidas em relação a este ou a outros conteúdos, entrem em contato com os professores do seu grupo do WhatsApp escolar. Tirem suas dúvidas e lembre-se, o conhecimento não pode parar. Vocês têm esse canal da sua TV Palmas Home School 5.2. Não conseguiu acessar o canal? Você também tem o canal do YouTube, Palmas Home School. Não conseguiu acessar o canal do YouTube? Você tem a plataforma. Só que na plataforma você vai usar escrever com letras minúsculas assim, educacãopalmas.com.br. E se de repente não tem televisão, não tem YouTube, não tem a plataforma, você tem a sua unidade escolar, corra lá, retire suas atividades impressas. Lembrando que as atividades também devem ser feitas no caderno. E lembre-se, quando você for estudar, vocês têm que estar num cantinho organizado, porque um ambiente organizado, o conhecimento flui. E você aprende mais com o ambientinho organizado. Na próxima aula, continuaremos falando sobre linguagem verbal e não verbal, no gênero textual HQ. Não me digam que não sabe o que é uma HQ. Fica a dica de pesquisa aí. Convide o seu responsável e pesquise na internet gênero textual HQ e você vai descobrir. Abraços de sabedoria e até a próxima aula.